Bem, essa aula de hoje, ela é referente à segunda semana que a gente viu quais temas: Código de Ética, Lei de Regulamentação, Projeto Ético Político, Resoluções do Cefes e Saúde Mental. Eu selecionei os quatro com maior incidência em concurso, então eu selecionei resoluções, código, lei de regulamentação e projeto ético político para a gente poder revisar. Eu coloquei aqui na aula os pontos que eu percebi que foram pontos de maior dificuldade no fórum e também de mensagens que eu recebi no privado, certo? Mas, caso algo não esteja nessa revisão e você esteja com dificuldade, você pode colocar aqui a pergunta no chat. A nossa revisão, ela é uma revisão que vai focar nos pontos de maior dificuldade dos alunos, nos pontos de maior incidência nos concursos, justamente para preparar você, para você ter mais ciência, para você ter mais clareza, certo? Mas caso tenha alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei aqui, mas que é concernente ao assunto da segunda semana, sinta-se à vontade para colocar. Já vou colocar aqui a nossa apresentação, certo? Para que a gente possa dar início. Todos conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Bem, pessoal, eu vou começar com o Código de Ética e com a Lei de Regulamentação, falando de pontos importantes. A primeira coisa que eu quero que você compreenda, quando a gente vai ler uma legislação, é que a gente tem que ter ciência que as legislações, via de regra, elas deixam as coisas cada um no seu quadrado. Então, elas vão deixando, elas vão discricionando, tipo, nessa situação é isso, nessa outra é aquilo. Então, elas vão colocando as coisas cada um no seu quadrado. Tem uma lição que a gente tem que ter quando vai estudar o Código de Ética, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso em especial quando a gente vai falar do sigilo. Quando é do sigilo, quem se deu o trabalho de assistir às aulas gravadas, vocês viram que eu deixei isso muito claro. Uma coisa é a minha relação com o usuário, uma coisa é a minha relação com a minha equipe de trabalho. Uma coisa é a minha relação com a justiça. Então, em cada uma dessas situações, eu vou agir de um modo diferente, porque o código de ética ele discriciona de um modo diferente. Com o usuário, o que que eu vou fazer? Com o usuário, eu vou guardar o máximo de informações que eu puder e eu só falo em último caso. Ou seja, na minha relação com o usuário, ali dentro da instituição, eu guardo o sigilo e existem exceções onde eu posso quebrar o sigilo. Nada no serviço social é absoluto. Nada. Do mesmo modo, o sigilo também não é absoluto. O que é que o Código de Ética diz? Que quando trouxer prejuízos ao interesse do usuário, de terceiro e da coletividade, eu posso efetuar a quebra do sigilo profissional. Lembrando que eu sou vedada de revelar o sigilo, porque o sigilo ele vai proteger o usuário em tudo aquilo que o profissional tome conhecimento em decorrência do trabalho e que o sigilo também ele não é um dever para o nosso código, ele aparece como um direito. Manter o sigilo é um direito profissional. Ou seja, quando está se falando sobre sigilo, está se falando no sigilo na relação com o usuário. Quando o usuário chega para ser atendido por mim, ele está protegido naquele momento, né? Então, ele está protegido. Por quê? Por que que ele está protegido? Porque eu sou vedada de falar. Então, eu não vou sair falando que o usuário colocou, porque manter aquele sigilo é um direito meu. E existem situações onde eu posso fazer essa quebra, e essa quebra, quando a gente fala de fazer a quebra do sigilo, ela não é uma quebra feita na relação com a justiça, nunca com a justiça, é sempre dentro do meu ambiente de trabalho, dentro ali de medidas a serem tomadas dentro daquele espaço. Isso aqui é importante que vocês tenham clareza. A quebra do sigilo profissional, a qual eu estou falando aqui, não é uma quebra que acontece com a justiça. Com a justiça, de modo nenhum eu revelo que o meu usuário contou para mim em atendimento. Eu nunca vou revelar com a justiça. Então, quando eu vou fazer a quebra do sigilo, é somente quando for uma situação cuja gravidade envolvendo ou não um fato delituoso posso trazer prejuízo aos interesses do usuário de terceiro e da coletividade. Caso eu compartilhe com os meus colegas, eu tenho sempre que ter em mente que eu não vou falar tudo, eu falo aquilo que é dentro do estritamente necessário. Eu sempre trago um exemplo nas aulas que eu dou sobre uma situação que eu vivenciei dentro do meu próprio espaço de trabalho, onde eu coloquei isso, que uma paciente no CAPS, onde eu trabalhava, falou para mim que tinha vontade de matar as pessoas, que ela queria matar a família dela. Vontade de matar não é crime.
efetuar isso seria crime sim. Mas pela fala dela, eu percebi que era uma situação delicada. Ou seja, eu fui compartilhar com quem? Com o médico psiquiatra, que era o profissional responsável. Eu guardei o sigilo dela em diversas coisas, mas sobre aquela parte específica, eu tive que fazer a quebra. Porque era uma situação que poderia colocar tanto ela quanto outras pessoas em perigo, mesmo que não fosse um delito, porque pensar em cometer um crime não significa cometer esse crime. E quando eu falei ao médico, eu falei dentro do estritamente necessário. Eu não fui falar para todo mundo da equipe. Eu fui falar dentro do estritamente necessário para o profissional que poderia dar uma resolutividade para aquela situação, certo? Agora, quando eu me relaciono com a justiça, eu nunca faço essa quebra do sigilo profissional. Porque se a justiça quer que eu seja testemunha, eu falo isso de modo muito claro nas aulas. A assistente social nunca é testemunha, nunca é testemunha, nunca é testemunha. Então, se a justiça quer que você seja testemunha, você não vai ser. Agora, se a justiça quer que você realize uma perícia, você vai. Independente de qual for a situação, se a justiça te convoca, você comparece. Você sempre se apresenta à justiça. Agora, quando é como testemunha, você vai depor a seguinte coisa: estou obrigada a guardar o sigilo profissional. Quando ela quer que você seja perito, ela vai. E aí você pode declarar a ela os resultados da sua perícia, porque a perícia não é uma situação que você já conhecia, é uma situação nova a partir daquele momento. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vamos lá, alguma dúvida de quem está aqui ou todos que estão aqui têm clareza sobre esse ponto? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando, certo? Então, eu vou dar continuidade. Ninguém tem dúvida? Um ponto também que muitos alunos confundem e erram na hora da prova é em relação às penalidades do Código de Ética e da Lei de Regulamentação. E a gente tem que ter clareza das duas para não errar. Sempre que a gente vai falar do Código de Ética, a gente tem que lembrar do mnemônico MASAC. E quando vamos falar da Lei de Regulamentação, é o mnemônico MSC. Por que Mazak? O M é de multa, o código traz multa. A multa para o código ela é de 1 a 10 anuidades. O A de advertência reservada, certo? Lembrando que se a pessoa ela é convocada 2 vezes em modo reservado e não aparece, aquilo vira público. A advertência pública, que é uma advertência que vai ser publicada. A suspensão no código é de 30 dias a 2 anos e a cassação do registro profissional. Já na lei de regulamentação é o MSC. Isso é multa, suspensão e cancelamento definitivo do registro profissional. Esse último aqui eu peço até para que vocês tomem um pouco mais de atenção, porque não é cassação, como é escrito no código, é cancelamento que é na lei de regulamentação. E a gente tem que observar esses detalhes. A multa é de 1 a 5 anuidades, lembrando que a multa aqui no Código de Ética é de 1 a 10, na lei de regulamentação é de 1 a 5, e suspensão, que na lei de regulamentação é de 1 a 2 anos, e a gente já viu que aqui no Código é de 30 dias a 2 anos. Então, tanto a multa quanto a suspensão aparecem no Código e lei de regulamentação, só que de um modo um pouco diferente, né? Os prazos são diferentes. E a advertência reservada e a advertência pública e nem a cassação não aparecem aqui na lei de regulamentação. A lei de regulamentação fala de cancelamento definitivo do registro. Alguém teve alguma dúvida sobre as penalidades? Não, né? Todo mundo entendeu. Então, eu vou passar para frente, certo? Bem, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai falar da lei de regulamentação, o ponto X, o ponto mais cobrado da lei de regulamentação, é as competências e atribuições privativas. E esse é o tipo de questão, galera, que a gente não pode errar. Porque se a gente erra, a gente dá ponto para o nosso adversário, para o nosso concorrente. E a gente não pode dar ponto para o nosso concorrente. A gente está ali para acertar o máximo de questões possíveis. Então a gente tem que ter em mente que competência é aquilo que eu posso fazer, mas outras pessoas também podem, não é algo exclusivo meu. Já a atribuição privativa é algo exclusivo que só eu e os meus colegas assistentes sociais podemos fazer. Quando falamos de competência da assistente social, eu posso e outras pessoas podem. Atribuição privativa só nós podemos, certo? E aí, isso aqui facilita a vida de vocês demais. Então, memorizem esse quadro com essas dicas, vai facilitar, vai ajudar vocês. Quanto mais vocês entenderem sobre essas expressões, mais fácil vai ficar. Por quê? Se você encontrar políticas sociais lá na sua prova,
tenha 100% de certeza que a competência. Políticas sociais aparece duas vezes na lei de regulamentação e sempre referindo-se à competência. Se você encontrar a expressão serviços sociais no plural, mais uma vez, se você encontrar a expressão serviços sociais no plural, tenha 100% de certeza que é competência. Essa daqui é uma super pegadinha do âmbito de atuação do serviço social. Por quê? Tem gente que pensa que, se serviços sociais no plural é competência, então se eu encontro serviço social no singular é atribuição privativa. Nem sempre, porque tem essa exceção. Quando você encontrar a expressão do âmbito de atuação do serviço social, mais uma vez, do âmbito de atuação do serviço social sempre vai ser uma competência. Essa expressão aparece uma única vez referindo-se à competência. Referindo-se, perdão. Quando encontrar estudos socioeconômicos, é competência. E aqui eu peço muita atenção. Por quê? Estudo socioeconômico pode aparecer com dois vertentes na sua prova. Pode aparecer vinculado ao que os autores consideram e ao que a lei de regulamentação considera. Se for baseado na lei de regulamentação, sempre será competência. Se for colocado o que majoritariamente a categoria profissional acha os autores é atribuição privativa. Então, tenha o cuidado de, ao encontrar estudos socioeconômicos na sua prova, observar. Bem, a banca está pedindo que eu analise à luz da lei de regulamentação ou à luz da literatura. Se for à luz da lei de regulamentação, é competência. Se for à luz da literatura, é a atribuição privativa, certo? Encontrou movimentos sociais na sua prova. Tenha 100% de certeza que é competência. Segmentos sociais, competência. Prestar orientação, competência. Realidade social, competência. Todas essas expressões que eu aqui coloquei para vocês, elas só aparecem nas competências. Elas não aparecem nas atribuições privativas. Agora, expressões que só aparecem nas atribuições privativas área de serviço social no singular, matéria de serviço social, magistério de serviço social, estagiários de serviço social, serviços técnicos de serviço social, cursos de serviço social, pesquisa em serviço social, seleção para assistentes sociais, assuntos de serviço social fiscalizar o exercício profissional, certo? Então, isso aqui só aparece em atribuição privativa. Vocês tiveram dificuldades na hora de resolver as questões durante a semana sobre atribuições privativas ou competência? Porque alguns alunos falaram para mim que tiveram, ou todo mundo que está aqui foi ok. Ricardo já tem uma certa experiência, né, Ricardo? Em concurso, já está há um tempo conosco, já está cada dia melhor. Isso é bom, Ricardo. Você está muito perto do que você quer. Muito perto de chegar assim no auge da sua aprovação. Tenho percebido sua evolução ao longo do tempo. E você vai ver, logo, logo você está mandando uma mensagem para a gente que foi aprovado, se Deus quiser. Então, vou passar para o próximo assunto, certo, pessoal? Todos concordam? Ficou alguma dúvida do código e da lei de regulamentação que vocês queiram trazer? Alguém tem alguma dúvida que queira trazer? Ou tá ok para todo mundo aqui? Então tá. Quando a gente fala do projeto ético-político, o que eu percebo que é uma lacuna muito grande é a trajetória histórica. E aqui, gente, não há o que fugir. Eu não posso fugir, eu tenho que encarar, eu tenho que memorizar e lembrar. Não são tantas datas assim. Quando a gente vai falar, a gente divide o período do projeto ético-político em tempos. Segunda metade da década de 60, entre 70 e 80, entre 80 e 90 e 1990. Lembrando que desses períodos aqui, entre a década de 70 e 80, eu dou uma pausazinha só para falar do Congresso da Virada, certo? Que é muito importante. Mas vamos começar no início. A metade dos anos 60. A metade dos anos 60, um ponto crucial do serviço social passa a ser muito debatido e questionado da sociedade, que é o conservadorismo. Então, ele começa a ser problematizado na metade da década de 60. E para que eu possa ter uma profissão mais progressista,
Eu preciso ter uma crítica do conservadorismo. É importante ter essa crítica do conservadorismo. Então, tudo tem um início. E o início do nosso projeto ético-político, ele não se dá na década de 60, mas a base para que ele venha começar é ali na década de 60, quando esse conservadorismo passa a ser problematizado. A gente tem que lembrar que foi um momento muito propício historicamente, porque o próprio serviço social começa a passar pelo movimento de reconceituação. Então, o conservadorismo ele começa a ser problematizado, e aí entre 70 e 80 eu tenho de fato a recusa e a crítica desse conservadorismo. Ou seja, eu não só mais problematizo ele, mas eu já não mais o aceito. Eu passo a criticar. E aí é entre 70 e 80 que de fato começa o projeto ético-político. Começa a construção do projeto ético-político. Ou seja, na década de 60 começou a problematização, em 70 e 80, essa problematização ganhou força, ganhou forma, recusou e criticou o conservadorismo, e na década de 70 e 80 eu tenho os elementos necessários para dar início à construção do projeto ético-político, certo? Então, a gente tem que lembrar que esse momento era um momento de crise da ditadura militar no Brasil, era um momento que estava acontecendo toda essa crise. E foi muito propício para o início do projeto ético-político que a ditadura estivesse derrotada. Já em 80 e 90, eu tenho como se fosse um bebê. Então, um bebê, primeiro, ele é gestado ali na barriga, né? Então, imagina que essa gestação é a década de 60, que é o início da problematização do conservadorismo. 70 e 80 é quando esse bebê nasce, é o início da construção dele ali, dele enquanto ser humano. Já 80 e 90 é quando ele tem a estrutura básica, é como se fosse a primeira infância, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está se encorpando. Assim é o nosso projeto ético-político. Entre 80 e 90, nós vamos ter a configuração da estrutura básica desse projeto. E em 90, ele ganha a maioridade. Ele conquista a hegemonia no seio da categoria profissional. O que é conquistar a hegemonia? É a categoria dizer que o acolhe, que o escolhe, a categoria o elege. Então, sempre que nós falamos que somos assistentes sociais, nós emanamos uma imagem dessa fala. Essa imagem que nós emanamos, ela vem do nosso projeto ético-político, da representação que nós temos enquanto categoria, enquanto profissional. Então, sempre que falamos, que nos colocamos, que nos portamos enquanto assistentes sociais, seja para a sociedade ou para outros profissionais, estamos dizendo com isso uma série de coisas que nós acreditamos, que queremos e que buscamos, porque o nosso projeto ele conquistou a hegemonia dentro da categoria. Por isso nós temos uma certa identidade enquanto profissional, certo? É importante que a gente entenda o que o José Paulo Neto coloca que na década de 90, embora ele conquiste a hegemonia, esse período também ele não pode ser romantizado, porque ele é o período de ataque neoliberal. O neoliberalismo ele entra com força no Brasil e ele vai atacar o nosso projeto. Mas José Paulo Neto diz que, apesar do neoliberalismo atacar o nosso projeto, nós temos que entender que o nosso projeto ele tem futuro. E ele tem futuro porque ele representa o que a classe trabalhadora almeja. Ele tem futuro porque ele traz a perspectiva da construção de uma nova ordem societária, sem exploração, sem dominação de classe, etnia e gênero. Ou seja, na década de 90 eu tenho a hegemonia do projeto e eu também tenho o ataque neoliberal desse projeto. Mas eu, enquanto assistente social, não posso desanimar e não posso achar que o meu projeto não é válido ou que não vai para frente. Mas eu tenho que entender que ele é um projeto que tem substância, justamente porque ele responde aos anseios da classe trabalhadora e da construção de uma nova ordem societária. Ele traz essa busca. Até aqui, pessoal, tá claro? Sim, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês tomarem muito cuidado com a década de 70 e 80, que é quando ele nasce, e nesse nascimento ele já nasce, pá, estrelando, já nasce com uma coisa assim muito forte. Porque em 79 nós temos o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que é o CBAS, considerado o Congresso da Virada. Toma cuidado, não é Congresso Brasileiro de Serviço Social, é de assistentes sociais. Então já toma cuidado porque tem banca que troca esse nome final aqui. Troca uma data também, você tem que memorizar essa data, é 1979, ou seja, entre a década de 70 e a década de 80, que representa o quê? O início do projeto ético político.
certo? Então, é importante que você tenha em mente isso desse congresso, né? E o nome dele, Congresso da Virada. E por que virada? Porque existia o evento, ia ter esse evento. Na mesa desse evento teriam pessoas ligadas à ditadura e resolvem tirar essas pessoas e substituir por pessoas do movimento trabalhador, ou seja, quebrou-se a mesa, virou-se a mesa. E com isso, quando faz essa substituição, isso é um marco para o nosso projeto. Porque isso vai representar a nossa vinculação com o movimento dos trabalhadores e o nosso rompimento definitivo com o conservadorismo. Por isso que a gente coloca aqui que entre 70 e 80 é de fato a recusa e a crítica do conservadorismo. E a maior expressão dessa recusa e crítica do conservadorismo é o terceiro CBAs, que mostra esse rompimento publicamente, certo? Bem, um detalhe importante é que entre 70 e 80 a gente viu que o projeto passa a ser construído, é o início dele, e para o nosso projeto ser construído, é importante que o conservadorismo ele saia. A ditadura, ela era uma expressão do conservadorismo, ou seja, a derrota da ditadura, ela vai ser algo importante para o nosso projeto, o que o José Paulo Neto denomina de primeira condição política para a construção desse novo projeto. Então, quando você encontrar na sua prova essa expressão, primeira condição política para o projeto ético político, primeira condição política para o projeto ético político, primeira condição política para a construção do projeto ético político, tenha certeza que está se referindo à derrota da ditadura. Ela é essa primeira condição política para a existência do novo projeto, né, do nosso projeto ético político. Alguma dúvida, pessoal, sobre o nosso projeto ético-político? Ficou algum questionamento nas aulas, algumas coisas que você não entendeu, que vocês querem que eu fale? Todo mundo está entendendo, todo mundo com clareza desse tema, ninguém está com necessidade de que eu explique nada mais sobre ele, não, né? Porque o momento, pessoal, de vocês colocarem as dúvidas de vocês é agora, certo? Então, se você está com dificuldade, se você estiver precisando, entender, pode colocar agora que eu estou disponível. Então, já que ninguém está com nenhuma dúvida do projeto ético político, vou passar para resoluções do Cefes para a gente finalizar a nossa aula. Eu trouxe alguns pontos específicos de algumas resoluções para que a gente possa trabalhar, certo? Então, vamos lá. A primeira resolução é a resolução 557 de 2009. Essa resolução, ela vai falar sobre quando a gente emite documentos, sobre a nossa participação nesses documentos. E muitos alunos e muitos profissionais ainda faltam clareza dessa temática, ainda não tem clareza suficiente dessa temática. E é importante que a gente tenha clareza. Por quê, pessoal? Porque quando a gente lê a resolução 557 de 2009, a gente percebe o quanto o Cefes ele é direto. O que que ele diz? Ele diz que a gente tem que fazer parte de equipe multiprofissionais. Então, sempre que for possível, eu e você, nós temos que estar com equipe com outras pessoas de outras áreas, certo? E a gente tem que ter esse estímulo ao trabalho interdisciplinar. Mas quando eu me insiro dentro de uma equipe de trabalho multiprofissional ou interdisciplinar, não é porque eu estou lá que eu esqueço aquilo que é privativo meu. Lembra da lei de regulamentação? Que eu esqueço aquilo que é próprio da minha área. Ou seja, mesmo estando dentro de uma equipe, com outros profissionais, mesmo incentivando esse tipo de trabalho, eu vou respeitar as normas, os limites legais, tanto da minha profissão como das outras profissões. Eu nem deixo que entrem naquilo que é específico meu e nem entro naquilo que é específico do colega, certo? Quando eu estou trabalhando com outras pessoas, eu não vou perder nesse processo a minha autonomia. Ou seja, quando eu escrevo, quando eu emito qualquer documento, eu estou atuando ali com ampla autonomia, respeitando as normas da minha profissão e não sendo obrigado a fazer algo que é incompatível com aquilo que é competência e atribuição da minha área. Então eu tenho que ter clareza, porque para que eu não me insira numa equipe, eu acho que eu tenho que fazer tudo o que o meu colega faz. Eu posso ter atribuições em comum com ele, atribuições, não atribuições privativas, certo? Cuidado com esse nome. Eu posso ter atribuições em comum ali com ele, que são de competência geral para facilitar, mas existem coisas que são específicas da minha área.
certo? E eu tenho que ter autonomia para fazer aquilo que é específico, eu não posso deixar ninguém entrar, eu tenho que respeitar essa limitação e eu também não me entro no que é do meu colega. A resolução é clara nisso. Ou seja, quando eu trabalho numa equipe multiprofissional, eu tenho que garantir a especificidade da minha área de atuação. Eu tenho que deixar claro, olha, colega, isso aqui só eu faço. Porque que toda área, gente, tem aquilo que só eles fazem. Nós também temos aquilo que só nós fazemos, certo? Então, o entendimento e a opinião técnica do assistente social sobre objetos de intervenção conjunta com outra categoria ou equipe deve carecer de alguns elementos. Ou seja, você pode estar trabalhando com outros profissionais. Pode, pode. Pode ter um objeto em comum ali de trabalho. Pode. Mas existem coisas que devem ser separadas e que o assistente social ele tem que fazer de modo separado, destacado. O que é que ele tem que deixar claro e destacado ali? A área de conhecimento separadamente, a área do serviço social, a área do serviço social, não é dos outros. O âmbito de atuação, o assistente social ele vai dizer qual a atuação que ele vai ter ali, qual é o objeto que ele está trabalhando ali, quais instrumentos ele vai utilizar, e ele vai delimitar também a análise e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Então, observe que a palavra aqui é delimitar. Delimitar e destacar. O assistente social ele tem que ter clareza daquilo que é seu, para não entrar no dos outros e nem deixar os outros entrarem. Ou seja, gente, quando você vai emitir uma opinião técnica, seja um laudo, seja um parecer, seja um relatório, você vai fazer aquilo que é da sua área e não da área do coleguinha. Você vai fazer aquilo baseado nas suas atribuições. Ou seja, você vai fazer aquilo porque você está habilitado a fazer. E quando você fizer, você vai assinar e você vai identificar o seu número de inscrição. Você vai colocar o seu número de registro no CRES. Gente, lembra? Não tem parecer conjunto. Nada que é específico do serviço social é em conjunto. O trabalho em equipe ele pode existir, mas dentro do trabalho em equipe eu tenho aquilo que é específico da minha área. Certo, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida sobre a resolução 557 de 2009? Então vamos passar para frente. Eu trouxe aqui também um pouco sobre a resolução 493 de 2008 para a gente falar sobre o nosso espaço de trabalho, como é que deve ser o nosso espaço de trabalho. Inclusive, eu tenho a impressão de que os concursos gostam dessa resolução, porque na prática muitos locais não respeitam. E aí, às vezes, o aluno pode pensar assim, ah, mas no meu ambiente de trabalho não é assim, então é porque isso aqui não é uma regra, não é uma exigência. Então, tem muitos alunos que desconhecem como deve acontecer na prática mesmo. Então, como é que deve ser o local que a gente atende, onde a gente trabalha? Existe essa resolução, a 493 de 2008, que ela diz que lá tem que ter uma iluminação adequada. E ela tem que ter uma iluminação adequada para um trabalho diurno ou para um trabalho noturno, conforme a organização da instituição. Ou seja, se é uma instituição que também tem trabalho à noite, a iluminação tem que ser adequada para o trabalho à noite. Se é uma instituição que faz trabalho de dia, tem que ter a iluminação adequada para o trabalho de dia. Tem que ser um lugar ventilado, certo? Então, a sala ela tem que ter uma ventilação para que aconteça atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas, certo? Gente, ventilado significa ter ar-condicionado. Respondam aqui para mim. Ventilado significa ter ar-condicionado. Pois é, tomem cuidado, porque eu já vi questão dizer isso, que é obrigado ter ar-condicionado, e não é. É obrigatório ter uma ventilação, tanto para que possa o assistente social, se ele for fazer um atendimento leve, breve, ok. Mas se for um atendimento mais demorado, ok também. Não confunda ventilação com ar-condicionado, certo? Tem que ter recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional. Ou seja, ele não pode fazer atendimento numa sala onde todo mundo está escutando o que é dito ali, não faz sentido. E tem que ter um espaço para colocar os documentos gerados do atendimento, para colocar os arquivos. E esse espaço ele tem que ser
próprio para guardar um material que tem informações sigilosas, ou seja, informações de caráter reservado. Quando a resolução 493 ela vai falar do atendimento, ela faz como se fosse um triângulo mesmo aqui do modo que eu coloquei, atendimento, material e arquivo, porque a gente tem que ter clareza sobre esses três elementos. O atendimento, ele não é com portas abertas, isso aqui também é uma pegadinha grande de prova, ele é com porta fechada. É por isso que eu tenho que ter uma ventilação, porque ninguém aguenta ficar numa sala sem ventilação com porta fechada. E essa porta fechada é para garantir o sigilo. Então, o atendimento nunca diga que ele é com porta aberta, ele é sempre com porta fechada. O material que vai ser utilizado e produzido no atendimento, ele vai ser de caráter reservado e o uso e o acesso a esse material é somente para os assistentes sociais. Ou seja, aquilo que nós produzimos durante o nosso atendimento, o psicólogo não tem acesso, o médico não tem acesso, a direção, se não for do serviço social, não tem acesso, ela é específica, o acesso é de uso restrito dos assistentes sociais. E o arquivo? O arquivo é onde eu vou colocar os documentos do atendimento. O arquivo, ele pode ficar junto com o profissional na mesma sala, mas ele também pode ficar em outro ambiente. Ele pode. Cuidado com isso aqui, que os concursos colocam que não pode. Pode sim. Ele pode, mas esse lugar onde o arquivo vai ficar, se ele não está na mesma sala que eu, a sala e o ambiente onde ele vai ficar, ela tem que ser de uso e acesso restrito aos assistentes sociais, ou seja, não pode ser um lugar onde todo mundo pode abrir e acessar ali aqueles arquivos. Ele pode ficar em outro lugar onde o profissional não esteja, pode, desde que o uso e o acesso seja restrito aos assistentes sociais. Alguma dúvida, gente, sobre a resolução 493? Prosseguirei, então. E agora, não, Ricardo, não existe exceção, nem equipe multi. Aquilo que é específico do serviço social, só o serviço social acessa, certo? Quando a gente viu lá o documento, a gente não viu que a resolução 557, a gente não viu que a nossa opinião ela é privativa. Tudo que é gerado da nossa opinião técnica também é privativo. Ou seja, eu posso trabalhar com 50 pessoas, mas aquilo que é próprio, que é específico do usuário, que é dos meus atendimentos, aquilo fica no arquivo onde somente o assistente social acessa, certo? Não é porque eu estou numa equipe multi que a equipe pode acessar os meus documentos. Ficou claro, Ricardo? Mas sua dúvida foi muito boa. Sua dúvida foi uma dúvida muito boa. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a resolução 533 de 2008, que é uma resolução que versa sobre o estágio. Essa é a última resolução da noite que eu trouxe para a gente colocar. E o estágio, ele pode ser obrigatório e não obrigatório, certo? E quem comunica, existe alguém que comunica e para quem comunica. A comunicação deve ser sempre feita para o CRES, quando é estágio em serviço social. Então, o nosso conselho ele tem que tomar ciência. Mas quem vai dar ciência ao conselho é as unidades de ensino. Então, é a instituição, a faculdade, a universidade que vai dar ciência, certo? Então, ela vai fazer essa comunicação. Quando o estágio vai abrir, a abertura de um campo de estágio, ela se dá através dos coordenadores de curso, coordenadores de estágio e outros profissionais que lá dentro da instituição estejam responsáveis por essa área. Então, toda faculdade, universidade tem um profissional que é responsável pelo campo de estágio. E ele é que vai fazer a abertura do estágio, tanto obrigatório como não obrigatório. Mas existe um prazo. Essa abertura pode se dar no início do semestre ou durante. Se ele vai fazer no início do semestre, então quando está começando o semestre, ele tem um prazo de 30 dias para comunicar ao Conselho Regional. Então tome cuidado. Então, todo início de semestre, quando tem abertura de estágio, a instituição de ensino, através dos coordenadores, dos responsáveis pelo campo de estágio, tem 30 dias para fazer essa comunicação ao CRES. Não pode ter um estágio sem que o CRES seja comunicado, de modo nenhum, certo? E aí, quando se faz a instituição de ensino comunicar ao CRES, essa comunicação ela tem que ter alguns elementos. Ela vai colocar os campos credenciados, bem o endereço daquele local, vai colocar quem são os profissionais que vão supervisionar, tanto o nome e o número de registro dele, e quem são os estagiários de cada local. Por exemplo,
Quando foi na minha época de estágio, teve uma reunião, foi apresentado todos os campos de estágio, a gente pôde se inscrever e era por índice de rendimento acadêmico, era por nota. Então, certamente quem tinha as maiores notas poderia escolher o campo de estágio, os melhores campos de estágio ficaram para os alunos com maior nota. Ah, tá, você passou naquele campo de estágio, você conseguiu o seu campo de estágio. Aí, o que que acontecia? Tinha documentação que a universidade deixava pronta para comunicar ao conselho. O conselho ele tem que ser comunicado. Até porque, quando você vai fazer o registro profissional, você precisa uma declaração, né, do seu campo de estágio que você fez estágio. E essa declaração, o conselho já tinha que ter ciência que você fez. Então, você não pode, por exemplo, chegar com sua declaração de estágio em um lugar que o conselho sequer sabia que era um campo. Não pode. Então, o conselho, obrigatoriamente, ele tem que ser comunicado e se essa abertura se dá no início do ano letivo, do semestre letivo, ela tem que ser feita dentro de 30 dias. Lembre-se, quem comunica é sempre a unidade de ensino. A comunicação é feita da unidade de ensino para o CRES. Então, o CRES vai tomar ciência porque a universidade e a faculdade colocou. É 30 dias o prazo a partir do início do semestre, e isso é válido tanto quando o estágio é obrigatório para quando ele não é obrigatório. Nos dois casos, isso é válido, certo? E aí eu vi que suscitou algumas dúvidas no grupo sobre o número de estagiários. Mas isso aqui, gente, por favor, não confundam. Isso aqui é muito fácil. É um estagiário a cada 10 horas. Qual foi a dúvida que eu vi que tinha no grupo? As pessoas estavam perguntando se poderia ser concomitante ou se tinham que ser em horas, em espaços separados. Não precisa ser em espaço separado, não. Aqui é só para uma organização. Se você trabalha 40 horas, você pode ter quatro estagiários, porque é um estagiário a cada 10 horas. Mas eles podem estar ali ao mesmo tempo. Não é tipo assim, ah, um tá num horário, o outro tá em outro horário, não. Não é desse jeito. O que você tem que levar para sua prova é isso. Se você trabalha 20 horas, dois estagiários, 30 horas, três estagiários, 40 horas, quatro estagiários porque é um estagiário para cada 10 horas de trabalho. Ou seja, o estágio ele vai levar em conta a carga horária do supervisor. Mas é só isso? Não, ele leva em conta também as peculiaridades do campo de estágio e a complexidade das atividades profissionais. Certo? Isso aqui está de modo muito claro. Então, sempre que falar de estágio, é um estagiário a cada 10 horas de trabalho. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida sobre a resolução 533? Todo mundo entendeu as coisas que foram colocadas aqui na nossa revisão, gostaram? Deu para compreender, deu para lembrar um pouco do que foi visto durante a semana. A revisão ela é mais fluida mesmo, ela é mais rápida, porque o objetivo dela é fazer você relembrar e você focar em dificuldades e em pontos que foram vistos durante a semana, certo? Eu quero muito agradecer a atenção de vocês que tiraram um pedaço do sábado de vocês para estar aqui, mas também para quem vai assistir posteriormente gravado. É sempre um prazer estar com vocês. E qualquer dificuldade que vocês tenham, lembre-se que a gente tem um espaço do Fórum de Dúvida para colocar, para trabalhar ali com os professores, certo? Muito obrigado, pessoal. Aproveitem a noite de vocês. Muito obrigada. Assim que essa aula acabar, eu já vou colocá-la lá na nossa playlist, certo? Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então, muito obrigada. Fico feliz que esteja tudo claro. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.